A gente ouve falar muito sobre como melhorar a qualidade do vídeo, como ter mais engajamento, mas muitas vezes as pessoas esquecem de um fator que é tão importante quanto, que é um bom atendimento e relacionamento com o cliente. O vídeo ser entregue no prazo e da maneira como o cliente precisa é tão importante quanto ele ter uma fotografia bonita ou um tratamento excepcional. Então hoje nós vamos falar sobre como você deve ter um bom atendimento e um bom relacionamento com seus clientes. Eu sou a Thaís Ribeiro, social media e motion designer do Quarto Studio. Eu sou o Evandro Caixeta, sócio-diretor do Quarto. E eu sou o João Gilberto, sócio e diretor do Quarto com a Evandro. Hoje em dia a gente fala muito do valor da experiência com a marca, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que sempre existiu. A gente sempre valorizou marcas que tivessem um bom relacionamento com a gente. Com certeza. E pensando nisso, vocês sempre valorizaram isso do atendimento ao cliente? Sim, é interessante, né? Porque a gente até se pergunta como que começou esse bom relacionamento ao cliente. Mas como que começou a nossa história de relacionamento com o cliente foi inicialmente com amigos, né? Porque eu acho que é uma realidade pra gente e pra muitas pessoas, os primeiros trabalhos serem pra amigos, pra algumas pessoas serem pra família. E pra essas pessoas, de cara, você já tem que imaginar e pensar eles como clientes. Você já tratar de uma maneira profissional essas pessoas. Então, para você que está começando, né, para as pessoas que estão começando, é interessante já ter em mente a maneira como que você vai fazer isso. Então, é assim, entregando no prazo, igual o João começou falando, né? Muitas vezes é mais importante um vídeo entregue no prazo do que um vídeo excepcional, né? Se for uma coisa que vai melhorar, sei lá, 20% da qualidade do filme, é bem provável que o cliente prefira que o vídeo seja entregue no prazo, por exemplo. E é interessante também porque eu acho que a gente tem uma identidade do Quarto com a nossa própria personalidade e a gente está sempre próximo do cliente. Desde quando a gente fazia Aftermovies, a gente sempre estava no evento ali, a gente sempre estava coordenando, a gente sempre estava próximo do cliente, querendo entender também as dúvidas, as preocupações do cliente, para a gente também ser propositivo na hora da gente entregar o produto, né? Eu acho que vem muito disso também, da gente querer entender o que ele espera como produto audiovisual, para a gente possa também dar as ideias, sugerir, né, novas possibilidades criativas. Então, acho que parte muito desse caminho também, de você se mostrar disposto, né, a participar no processo. E é muito interessante que você se colocar na pele do cliente, né? Exato. Eu acho que um exercício muito interessante é você pensar assim, se eu fosse um cliente, o que eu estaria precisando, né? Porque aí fica muito fácil. Imagina quando a gente está num processo audiovisual, por exemplo, e você precisa de um elemento de animação para completar seu vídeo. Às vezes, é óbvio que a qualidade é essencial, mas às vezes você precisa do elemento, ou você precisa do elemento audiovisual ali naquele momento. Se você não tem aquilo, atrapalha todo o seu processo e toda a sua logística. E é a mesma coisa com o cliente. O vídeo é parte de uma campanha comunicacional, né? É parte de uma estratégia de comunicação. Então, se você atrasa esse vídeo, por exemplo, né, que é o primeiro fator ali, né? Você está atrapalhando tudo no planejamento macro do cliente. Total. E tendo contato com a agência e tudo, isso faz muito sentido, porque são processos que tem que passar até chegar naquela data estipulada de uma publicidade, de uma campanha, né? Agora, você falou de agência, é interessante, porque a gente sempre trabalhou com o pensamento também da gente ser uma agência audiovisual nesse sentido, assim. Como a gente sempre prezava por ter um atendimento próximo com o cliente, claro que a gente sempre atendeu clientes via agências, mas a gente sempre atendeu também clientes diretos. E isso sempre foi uma coisa que a gente gostou de fazer também. Sim. Porque atendendo os clientes diretos, às vezes eles não tinham um roteiro, eles não tinham uma ideia da concepção do vídeo, e a gente sempre quis buscar para a gente incorporar isso no trabalho, né? Buscar as possibilidades criativas para o cliente. Sim. Então, acho que esse é um caminho que a gente incorporou no Quarto, da gente não só nos especializarmos no atendimento, como também, posteriormente, temos profissionais na área dedicados à gestão de projetos, à gestão do atendimento ao cliente também, né? Porque, afinal de contas, você tá o cliente te contrata para resolver um problema para ele, né? Então, assim, você pode ser criativo, você pode ser prestativo, mas no final das contas o cliente te contrata porque ele está com uma necessidade audiovisual, uma necessidade comunicacional. Então, passa por esse lugar, né? De você se colocar no lugar do cliente, entender
imergir, né, na necessidade do cliente para trazer uma resolução. E é comum também que às vezes o cliente, principalmente quando é cliente direto, a gente atendendo pela produtora, ele não sabe às vezes qual que é o problema dele, né? Que ele precisa solucionar. E eu acho que é uma visão técnica nossa e criativa, que às vezes a gente principalmente traz assim, beleza, você tem algumas referências em mente? E aí a gente começa a trabalhar, porque às vezes ele não tem um lugar nem por onde começar, às vezes ele sabe da necessidade de ter um vídeo, ele sabe da importância de ter um vídeo, mas, por exemplo, a gente pega às vezes referências e começa a partir daí. Ah, legal, o que você gosta, o que você não gosta, e aí a gente começa a desenhar e principalmente começa a questionar o cliente, fazer perguntas que ele mesmo às vezes não parou para pensar. Então, entrar nesse processo, nesse brainstorm com o cliente, para entender de fato qual que é a necessidade, é muito importante. E é algo que a gente tem prazer em fazer. E eu acho que o cliente, ele entendendo que você está preocupado com isso, com esses questionamentos, ele se sente relevante, ele vê que você está ali preocupado com o resultado final. Então, eu acho que isso é essencial no processo. Faz muito sentido, principalmente pensando no feedback que o cliente vai dar para vocês, né? Sim. E esse feedback, ele ressona, né, para outras pessoas, que é o que a gente chama de boca a boca. Sim. Como que vocês veem isso, esse valor do atendimento no que ressona em vocês? Eu acho que, eu diria que a maior parte dos clientes nossos chegam por esse boca a boca, e historicamente, né? Até porque a gente está há 10 anos, mas eu acho que é válido até para quem está entrando no mercado. A maneira mais fácil, vamos colocar assim, de você conseguir novos clientes é fazendo um bom trabalho para um cliente e esse cliente indicando para uma próxima pessoa. A gente tem um case interessante que tem um cliente nosso que é lá de evento, que tem 10 anos e a gente trabalha junto com eles. Hoje nós somos amigos íntimos deles, assim, né, dos donos da produtora de eventos, mas é uma trajetória nesse sentido. Da euforia. Valeu, galera. Valeu, galera. Mas é muito por aí, assim, né? Foi um dos primeiros clientes que a gente teve e foi essa caminhada em conjunto, assim, a gente propondo ideias novas e eles abraçando. Também era uma empresa que estava começando também, então a gente foi crescendo junto. Então é muito legal esse aprendizado. E eles indicaram muito. outros clientes e indicaram outros e eles mesmos, a empresa deles cresceu muito. Então a gente começou fazendo a parte de aftermovie, mas eles cresceram, a gente fez o institucional deles, fez vídeos publicitários. Paraná também, que eles tinham outra... E é isso também, né? Você, além de você fazer um vídeo, né? Esperando que esse cliente indique outros clientes, é você fazer o melhor trabalho possível, imaginando que esse cliente vai crescer e ele vai trazer novos vídeos. Mais interessante. Né? Exato. Isso é legal. E o mercado é tipo uma grande rede, né? Assim, você pode não trabalhar com advocacia, por exemplo, mas ter contato com alguém que é um advogado, tem um escritório e que vai te trazer um vídeo no fim das contas. Isso é muito legal, né? E nós falando no episódio sobre nicho, sobre mercado, segmento, eu acho que isso é mais importante ainda quando você pensa assim, né? Ainda mais se você está inserido dentro de um nicho específico, é tão importante quanto você está fazendo um bom trabalho, porque é aí que você vai estar atraindo mais clientes na mesma área. Então, assim, você precisa ter essa preocupação o tempo todo, porque se você esquemar com um cliente porque você não entregou no prazo, pode ter certeza que isso em algum momento vai te atingir com outros clientes ou isso vai te atrapalhar num novo processo. Então, assim, essa preocupação você tem que ter para ir cultivando novos clientes e estar se mantendo dentro do mercado. E uma coisa casa com a outra, né? Você está dentro de um nicho, fazer um bom atendimento para esses clientes e aí você vai espalhando, né? E como a gente falou, você começa a virar top of mind. Não só de qualidade, não só de criatividade, mas também de atendimento, da maneira que você entrega, de prazo, de resolução de problemas para esses clientes dessa área específica. Legal. Você falou em prazo, me lembrou uma coisa aqui que é o seguinte, eu acho que um dos grandes problemas de freelancer é, às vezes, pegar muitos trabalhos, pegar muitos jobs e às vezes não conseguir entregar. E isso eu acho que, assim, às vezes os profissionais, principalmente estão começando, ficam numa ansiedade de querer pegar muitos trabalhos, mas você precisa, assim, ter parcimônia e entender qual que é a sua capacidade produtiva. Com certeza. Eu acho que no nosso caso, a gente começou a escalonar e a gente entendeu que a gente queria crescer. Então, a gente foi entendendo que a gente precisava de outros profissionais no time pra gente escalonando, pra gente fazer mais vídeos. Então, assim, claro, cada produtora tem sua trajetória, mas eu acho que isso é importante. Então, entenda qual que é a sua capacidade de produção. Né? Pensar que a gente está lidando com produtos criativos que exigem de você um tempo para criação, para concepção. Nós dava um episódio inteiro de podcast só para falar sobre autoconhecimento, né? Com certeza. E até você não pegar mais do que sua capacidade produtiva, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito clara, porque às vezes você acha que
momentaneamente ali você está fazendo mais dinheiro, por exemplo, mas pode ter um resultado muito negativo. Exato. Você não falha só no prazo, né? Você falha no... assim, a carga, você leva para o seu cliente a sua carga de estresse, de cansaço. Exato. E tudo ressona nisso. Mas pensando, assim, de forma mais prática. Quero fazer um bom atendimento ao cliente. Por onde eu começo? Eu acho que começa a partir do momento que o cliente pede um orçamento. O cliente pediu um orçamento para você ali. O primeiro passo é você ter cuidado nesse processo, entender bem a necessidade do cliente, entender bem as referências que ele tem. Então, o primeiro passo é você ter um orçamento e uma precificação condizente com a realidade. Porque senão isso vai te atrapalhar no futuro, né? E a gente pode falar por experiência própria, porque quando a gente chegou, às vezes, chegamos no nível da produtora que a gente tinha um departamento comercial. E acabou que, por muitos projetos, a gente tinha uma preocupação em atender e fazer o orçamento junto com a equipe comercial, mas acabava que eu e o Evandro, a gente não estava tão diretamente relacionado, às vezes, ao processo de precificar. E eu acho que, assim, é uma coisa que a gente dá essa dica porque a partir do momento que você está lidando com o orçamento e precificando aquilo ali, você precisa realmente entender todas as dores e tudo que o cliente precisa e, mais importante, deixar isso muito claro na proposta. Tem que deixar claro qual que é o tempo do vídeo, tem que deixar claro... Isso dá um programa também inteiro. Porque o que já aconteceu com a gente, isso acontece mesmo. Às vezes a gente colocou ali qual que era o tempo do vídeo, mas não colocou quantos profissionais de captação ou não colocou qual que era o tempo final do vídeo. Aí o cliente falou, não, eu quero de 5 minutos. Falou, mas não, a gente orçou de 2. Não, mas peraí, na proposta não tá isso aqui. Exato. Então você tem que se defender, você tem que ter mecanismos para você se proteger, para na hora de quando for fechar o trabalho, falar assim, não, foi isso aqui que a gente fechou. E é interessante porque parece até contraditório, né? O fato de você colocar muito desenhado e se proteger, você vai fazer um atendimento melhor. Porque a partir desse momento que você coloca ali, o vídeo vai ser esse tamanho, isso aqui é isso aqui, você coloca... O cliente entende o que ele pode fazer. Entendeu? Porque tudo tem que ser muito claro. Então, o primeiro passo é esse. Orçamento bem feito, proposta clara, alinhamento total antes de começar o processo. A segunda etapa seria a parte do cronograma. Fazer um cronograma que você tem certeza que você consegue cumprir. Porque não adianta nada também você querer acelerar um processo ou atender um prazo maluco de um cliente, que isso acontece também, a gente entende, mas você prometeu um prazo que não consegue cumprir no final das contas, né? Exatamente, sem dúvida alguma. A gente tem esses prazos muito estipulados também por segmento de vídeo, assim. Por exemplo, em animação, a gente já tem os cronogramas fechados do que uma animação precisa para ficar pronta. Então, a gente vai ter que fazer primeiro o roteiro de locução, depois o roteiro de imagem, depois a gente vai fazer o storyboard, depois a gente vai fazer o monstro. A gente pode explicar isso num outro podcast, o que é cada coisa. Temos já mais 3 episódios aqui. Mas a gente deixa tudo estipulado e é ótimo. E a gente vê quando a gente manda pro cliente que ele se sente seguro. A gente passa uma segurança para ele. Porque ele fala assim, legal, beleza. E assim, e mais do que isso, a gente coloca não só qual que é a nossa parte no processo, mas a parte do cliente também. Olha, nós vamos enviar o roteiro de imagem tal dia, mas a gente precisa de um retorno dele tal dia para quê? Que o processo ande. Porque se ele não for aprovando por etapas e o processo não dá, trava. E aí ele tá ciente que travou, então beleza. Então a gente vai ter que aguardar. Porque é um relacionamento, né? Exato. Unilateral. E tem uma coisa muito interessante que na sociedade contemporânea e tal, é que o cliente tem sempre razão. Eu acho que é um pouco diferente, assim. Eu acho que você sempre tem que fazer de forma que o cliente fique satisfeito e você tem que fazer tudo que você prometeu. Cumprir tudo que você prometeu. Mas tem que ser muito claro, porque se o cliente muda a direção no meio do caminho, você tem que ter muito claro também, você tem que se proteger como profissional, né? E isso passa por um bom atendimento, por incrível que pareça. Sem dúvida. Porque as empresas e os profissionais respeitam profissionais que sabem se organizar e sabem colocar no lugar certo, entendeu? Se colocar e se portar como profissionais. Não, total. Isso faz parte do bom atendimento. Não, então, cortando esse assunto, mas puxando para uma coisa que pensei aqui agora, porque a gente fala muito sobre organização, mas tem uma coisa que são os imprevistos, tipo, Sim. E aí, como que a gente lida com isso? Porque nem sempre tudo sai do jeito que a gente planeja. Sim. Eu acho que isso
passa também por ter um relacionamento aberto com o cliente. Eu acho que nem todo cliente você consegue jogar totalmente aberto, falar tudo o que aconteceu, mas é importante de ter um alinhamento nesse processo também. Então, você está ali numa captação e você encontra uma variável que não foi por culpa sua, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, se for uma variável por culpa sua, eu acho que você tem que dar um jeito de resolver, né? Eu acho que é importante... virar 3, chamar, vamos resolver. Mas se acontece alguma variável que foge ao seu controle, tem que ter um alinhamento. No momento que aconteceu, você pensar numa solução, e entrar em contato com o cliente. Falar, aconteceu isso aqui, mas a gente está pensando em solucionar dessa forma. Porque também não adianta nada só apresentar problema, né? O cliente não te contrata para que ele tenha mais trabalho. Ele contrata para que você resolva o problema dele. Então, se acontece uma variável, você já pensa numa solução e apresenta a solução para o cliente. Pode ser que ele apresente uma outra solução melhor, porque ele está num contexto X ou Y, mas é importante que você chegue com uma solução. Mas e se esse imprevisto vem do cliente, não é seus? Eu acho que aí parte muito do amadurecimento também, que é o seguinte, principalmente relacionado a ajustes e alterações. Eu acho que a gente precisa ter muito bem pontuado, quando você estiver fazendo um orçamento também, o que você pode alterar dentro, o que o cliente pode alterar dentro do vídeo. Eu acho que assim, se o cliente passou, se a gente, por exemplo, no caso do quarto, a gente coloca normalmente 2 levas de alterações. Então, o cliente ele tem 2 rodadas, né, de alterações para ele colocar os apontamentos do que ele acha que deve ser alterado. Agora, você fazendo um bom cronograma, você consegue se assegurar de certas coisas. Por exemplo, se o roteiro foi aprovado, numa animação, se o roteiro foi aprovado, aquilo ali não pode ser alterado depois, a não ser que exija um novo orçamento. Exato, um adendo. Um adendo ali. Por exemplo, a locução. Se a locução é uma outra etapa que a gente aprova antes. Se a locução foi aprovada, o tom de voz foi aprovado e por algum motivo ele não gostou, quer trocar, tudo bem, a gente vai colocar um novo valor. E isso faz com que o cliente ele tenha muito mais pensamento crítico em relação ao que ele está aprovando também. Ele entende que aquilo ali tem um custo. Então é isso que o Evandro falou também, assim, né? A gente deixar claro o que é possível ser feito e principalmente no final das contas com as alterações, com os ajustes. 2 rodadas de alteração. Se a gente fez todas as alterações que foram propostas pelo cliente e depois tem outra rodada com novas alterações que a gente fez, acabou. A não ser que você não tenha feito alguma das alterações pontuadas por ele. Exato. E aí é outra questão. É como se você me dissesse que existe uma parte no atendimento ao cliente que diz respeito a você deixar o seu cliente ciente de tudo que ele está fazendo parte, do projeto todo. Então, é mais uma vez, né? Tipo um relacionamento. O projeto não vem só do quarto estúdio. Ele vem do quarto estúdio com o cliente. Então, uma construção conjunta. E isso é muito interessante porque a partir do momento que a gente lida diretamente, uma produtora que lida diretamente com clientes diretos, lida com a agência também, a gente faz esse papel. Exato. Porque tem muitas agências parceiras nossas que elas procuram a gente também para a gente fazer o roteiro. Tem agências que já mandam um roteiro pronto. Não, mas tem muitas que já passam isso pra gente. E a gente faz a reunião com a agência, mas com o cliente direto também, para ser propositivo nesse sentido. Então, acho que parte muito desse lugar. E você sendo um freelancer ou querendo ter uma produtora de amigos assim, é importante que você decida também, no caso eu e o Evandro, como nós somos uma dupla, a gente tem muito bem definido assim, quem vai atender esse cliente aqui? A partir do momento que definiu quem vai atender, significa que o outro não vai fazer parte do processo. Mas assim, você fica responsável por levantar as dúvidas, por perguntar o que precisa, enfim, fazer toda essa parte realmente de gestão do projeto, né? Porque a pessoa vira uma âncora, né? Então, exatamente. Se o cliente tiver um problema, ele vai procurar a pessoa que está fazendo o atendimento dele, né? É isso. E essa pessoa precisa estar sabendo 100% ciente do projeto como um todo. É como se você já ficasse mais consciente daquele projeto, enquanto você, Evandro, está consciente de um, enquanto o João está consciente de outro. É mais fácil também o processo. E aí, pensando nisso, depois que a gente fecha esse processo, como que é a questão do atendimento na finalização? Legal, aí tem 2 processos, né? Que seria a entrega final do vídeo, que eu acho que você tem que continuar com um bom atendimento até a última aprovação, né? Porque não adianta nada você entregou no prazo, atendeu super bem,
entregou o vídeo, aí o cliente pede alteração e aí você começa aí a desviar e começa a atrapalhar tudo, porque a última memória é a memória que o cliente vai ter. Não adianta nada você ter um processo maravilhoso e no final da alteração você avacalha tudo. A memória que você vai ter é que você é uma produtora, você é um empresário avacalhado e tal. Então isso é importante. Até o último segundo a entrega tem que ter a noção que tem que ser perfeito. E aí depois a gente tem o pós-venda, né? Que é importante você perguntar para o cliente qual foi o resultado do vídeo, porque primeiro que é legal, porque o cliente gosta disso, ele pensa que você está achando relevante o projeto dele, e o segundo, porque você consegue ter um feedback do resultado do seu vídeo e o resultado do seu processo. E é assim que você aprende também, que você amadurece o que dá certo e o que não dá certo também. Muitas das dúvidas que a gente tinha, por exemplo, de entrega, voltando à animação, a gente tinha dúvida se o prazo de entrega nosso estava muito esticado ou não, por ser etapas, né, que a gente coloca bem divididas assim. E a gente entendeu com alguns clientes que assim, não, que estava dentro, estava adequado. Claro que tem clientes que pedem uma certa agilidade a mais, mas eu acho que assim, dentro dessas possibilidades, mas assim, claro, dentro dessas possibilidades, a gente faz uma equipe que seja uma equipe maior para atender. Então assim, levantar pontos que você tem dúvida. Assim, olha, nesse ponto aqui, em relação ao cronograma, o que você achou? Acho que te atendeu? Não. Porque esse é um questionamento que você vai ter, que esse retorno do cliente é o melhor retorno que você pode ter. Ninguém pode Como você ter um retorno melhor que esse, né? Às vezes pode até doer, ou você se sentir meio, sei lá, ficar na dúvida, será que eu falo? Não faça isso, porque o Evandro falou também, o cliente, ele vai sentir... importante no processo de estar dando esse retorno, Exato. né? Inclusive, se vocês quiserem saber mais conteúdos desse tipo, vai lá no nosso Instagram, @quartostudio, ou no nosso blog, que é quartostudio.com.br/blog. Se você quiser saber mais coisas sobre esse assunto ou sobre outras experiências de audiovisual, manda um direct pra gente. Se inscreve na nossa página do nosso podcast. E comenta pra gente aqui qual cliente que você gostaria de atender? Qual que é o cliente dos seus sonhos? Nesse caso aí, a gente já atendeu Coca-Cola, Mineirão, Nike. E eu acho que a gente se enche de orgulho desses clientes. E agora, dentro do cinema, se tudo der certo, Netflix em breve. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Quarto no Quarto.